mundo vai conversar, que minha voz volta para mim, aí acaba me tirando o raciocínio, por favor, tá bom? Obrigada. Se você não conseguir, você me fala que eu consigo pôr por aqui, tá bom? Deus te abençoe. Amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, o pessoal do Meet, a Deise, a Eliana, a Miriam, a Eliane, a Duda, amém. O pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, né? Para quem sempre pergunta, né? A música de hoje que a gente escutou é Ele Vem. Gabriela Rocha e Gabriel Guedes, né? Agora que eu tô brigando com dois Gabriel, né? Gabriela e Gabriel. Gabriela Rocha e Gabriel Guedes, tá bom? Amém. Hoje a gente vai falar sobre Provérbios 28. Eu tô muito feliz que a gente já tá finalizando, graças a Deus, né? Faltam só 4 capítulos pra gente finalizar o livro de Provérbios, né? No capítulo 31 já encerra esse livro, tá? A gente segue a ordem cronológica de acontecimentos da Bíblia, né? Então, terminando o livro de Provérbios, a gente vai voltar pro livro de Reis. Vamos falar ali mais um pouquinho sobre Salomão, vamos entender o que aconteceu na vida de Salomão, o que aconteceu com esse homem, né? Que ele caiu, ele teve uma queda muito séria, muito grave na fé, na obediência, e ele desagradou a Deus de tal forma, de tal maneira, que Deus tirou de Davi 10 tribos, né? Deus resolveu tirar da tribo de Davi, da casa de Davi, de 10 tribos, né? E Davi, aquele, né? Apacida, Davi, aquele, né? Que Deus se agradou tanto, né? De tal forma que prometeu que dele viria Jesus, né? Deus prometeu que o trono não se apartaria da casa de Davi e o rei eterno, o rei dos reis, que jamais sairia do trono, seria descendente de Davi. Nossa, o mesmo Deus que amou tanto a Davi, né? Que teve Davi por tão alta estima, né? E Davi pecou, né? Davi não era perfeito, né? Mas ele buscava a perfeição em Deus, né? Ele buscava andar na paz, Maria Oliveira, ele buscava andar na presença de Deus, né? Essa é a questão. É o que Salomão vem falando no livro de Provérbios, né? Eu acredito até que o livro de Provérbios, talvez Salomão tenha escrito até depois da queda, né? Talvez sim. E Salomão vem dizendo isso, que o sábio, ele não é perfeito. Não quer dizer que o sábio nunca vai errar. Não quer dizer que o sábio, né, não vai cometer uma falha. Não. Mas o sábio, ele reconhece o erro dele e ele muda. Ele muda, né? Ele não comete 2 vezes o mesmo erro. O sábio não. Foi o que aconteceu com Davi. Davi errou, mas ele não cometeu 2 vezes o mesmo erro, né? Jamais. Ele errou 2 vezes, né? Que a gente lembra assim de cabeça, né? Quando ele fez lá a contagem do censo e a Batseba. Mas ele não erra de novo o mesmo erro, né? E o sábio é isso. Salomão diz isso. O sábio não quer dizer que ele não vai errar, não quer dizer que ele não vai cair, não quer dizer que ele não vai cometer um passo em falso, né? Que ele não vai fazer uma bobagem. Mas quer dizer que ele não vai fazer com a consciência, né? Ele não vai fazer querendo fazer, né? Não é assim. E ele, quando ele se der conta, quando ele analisa a vida dele, ele reconhece o erro dele, ele reconhece onde foi que ele errou e ele muda, né? Ele realmente muda de atitude, não comete mais o mesmo erro, né? E Salomão vem sempre falando isso pra gente. Antes de começar agora, Provérbios 28, né? Tô bem animada que a gente já tá terminando esse livro. A gente vai, como eu disse, a gente vai voltar ali pro livro de Reis depois de terminar esse livro. Vamos falar um pouquinho sobre Salomão, entender o que aconteceu na vida de Salomão ali, que Salomão caiu, né? E que Deus ficou tão irado, assim, com Salomão, ao ponto de tirar de Davi 10 tribos e dividir o reino em reino norte e reino sul, tá? E o que acontece? Depois que a gente falar sobre isso, qual foi o erro de Salomão, o que foi que Salomão fez de errado, né? Para Deus dividir os reinos, a gente vai começar a estudar o livro de Eclesiastes, tá? A gente vai estudar todo o livro de Eclesiastes, terminamos o livro de Eclesiastes, vamos voltar para o livro de Reis, vamos falar sobre a morte de Salomão e a tomada do reino pelo filho de Salomão e o que vai acontecer ali, né? Já vai ter a divisão dos reinos, tá? Então, a gente vai começar a estudar 2 reinos juntos. O reino sul e o reino norte juntos,
tá? Ver quem era rei na mesma época ali, porque tem histórias que vão acontecer em conjunto. Tem um momento na história ali em que os reinos vão se unir, né? Vão até se casar, né? Vai ter a casa de Davi vai se casar com uma pessoa do reino de Israel, né? O reino norte vai se casar com uma pessoa do reino sul, o reino sul vai se casar com o reino norte. Então as histórias vão se unindo. E a gente vai ter que estudar essas histórias juntas para a gente entender, né? Que rei estava em Judá, que rei estava em Israel, na mesma época, né? Que profeta era da mesma época. Então a gente vai estudar tudo isso, né? Então, glória a Deus, vai ser muito bom, tô ansiosa por isso. Eu quero dizer algo muito importante antes da gente começar, que gente, eu já tinha lido a palavra de Deus, já conhecia a Bíblia, né? Mas Deus colocou no meu coração esse projeto, né? E derramou sobre mim esse dom, não que não vem de mim, né? É um dom que Deus me deu e eu venho pregando a palavra. E eu quero dizer que quem está comigo desde o início, desde o começo, consegue perceber em mim uma mudança. Até o meu jeito de orar mudou, né? Eu oro diferente. Hoje eu oro diferente do que eu orava o ano passado, do que eu orava 2 anos atrás, né? Vai fazer 3 anos que a gente está com esse projeto. E eu não oro igual eu orava no início. Minha oração mudou. E o que é isso, né? É conhecer mais Deus, gente. Por mais que a gente já tenha lido a Bíblia, por mais que a gente já conheça a Bíblia de salteado, de cor e salteado, toda a Bíblia, né? Nada se compara, né, a termos intimidade com Deus, né, a examinarmos as escrituras ao ponto de devorá-las, né, ao ponto de entrar nelas, né, nos aprofundarmos ali nela, né. E é isso que tem acontecido comigo, né? E eu tô falando isso por quê? Porque é muito importante falar algo aqui agora que eu sempre venho falando. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o mesmo empenho que eu tenho para as coisas do mundo, eu tenho que ter para as coisas de Deus. O mesmo empenho, o mesmo ânimo, a mesma disposição que eu tenho para sentar diante de uma TV e maratonar uma série, eu tenho que ter para as coisas de Deus também. A mesma disposição que eu tenho para ir para um cinema e assistir um filme de 2 horas, eu tenho que ter também para as coisas de Deus. Né? A mesma disposição que eu tenho para ficar um dia inteiro assistindo uma aula numa escola, num colégio, numa faculdade, em qualquer lugar que seja, porque eu quero ganhar mais dinheiro no meu salário, no meu trabalho, quero um salário melhor. A mesma disposição que eu tenho para isso, eu tenho que ter para Deus. Né? Como assim? Eu consigo sentar e ficar um dia inteiro ouvindo uma aula chata numa faculdade, né? Eu fico o dia inteiro porque eu quero ganhar mais, então é necessário, eu vou ficar. Mas eu não tenho paciência de ouvir 1 hora, né? Um estudo sobre Deus. Então isso é muito sério, isso não agrada a Deus, né? A Bíblia diz isso. Isso não agrada a Deus. Quando a gente coloca uma disposição para o mundo e para Deus uma disposição menor. Para Deus tudo é limitado, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente não tem paciência para as coisas de Deus. E depois a gente quer que Deus tenha paciência com a gente, né? A gente não se esforça para as coisas de Deus e quer que Deus se esforce para as nossas coisas, né? E a Bíblia diz que Deus é um Deus retributivo. A gente tem mania de achar que tudo é graça e tudo é misericórdia. Mas a palavra de Deus diz que Deus é retributivo. Para Deus me perdoar, eu preciso ter perdoado. Se eu não perdoar o meu inimigo, se eu não perdoar aquele que me ofendeu, a palavra de Deus diz que Deus não me perdoa. Não é tudo graça, não é tudo misericórdia. Há muita retribuição. À medida com que eu perdoo, eu sou perdoada. À medida com que eu tenho misericórdia, eu recebo misericórdia. À medida com que eu tenho compaixão, eu recebo compaixão. À medida com que eu dou, eu recebo de Deus. É isso que a Bíblia diz. É um Deus retributivo. À medida com que eu me esforço para Ele, Ele se esforça para mim. À medida com que eu me dou para Ele, Ele se dá para mim. E é assim, às vezes a gente fica achando que Deus é um pai bobo, que mima o filho, né? E Deus não é assim.
Deus não é assim. Às vezes a gente fica achando que não vai fazer nada pelo nosso pai, vai chegar lá no final do mês, vai pedir a mesada, vai pedir nosso presente e ele vai dar. A Bíblia diz que não. Deus sonda os nossos corações. Deus vasculha. Amém, Maria Oliveira. Obrigada. Amém. Deus te abençoe. Amém. Ela tá me dando parabéns pelo meu dia. Dia dos professores hoje, né? Glória a Deus. Obrigada, Maria. Amém. E Deus vasculha os nossos corações. Deus, ele sonda qual é a nossa verdadeira motivação. Qual é a verdadeira motivação para eu estar aqui fazendo o que eu estou fazendo? Realmente é falar de Deus? Ou é aparecer? Ou é ganhar seguidores? Ou é ganhar like? Ou é ganhar fama? Qual que é a minha verdadeira motivação? E Deus sonda isso, né? Deus investiga isso dentro de nós. Amém, Duda, obrigada, amém. Deus investiga isso dentro de nós. E às vezes a gente fica com birra, né? Fica com raiva. Ai, eu tô orando, Deus não tá dando. Ai, nada tá mudando. Ai, depois que eu virei crente, tudo ficou pior. Será que você tem feito o que você deveria estar fazendo? Será que você tem feito como deveria estar fazendo? Será que você está usando a disposição que deveria estar dispondo, né? Eu já disse isso uma vez. A Bíblia diz que nós não devemos nos preocupar com as coisas deste mundo, porque o nosso galardão não está aqui. O nosso galardão está na outra terra que Deus preparou para nós. E quando as pessoas pensam, eu vou morar no céu, eu vou morar no céu, eu vou ser salva, eu vou morar no céu, as pessoas ficam achando que o céu é um comunismo, que todo mundo vai ser igual no céu. As pessoas pensam isso, né? Todo mundo vai chegar igual. Eu vou chegar no céu, vou abraçar Pedro e vou sentar e conversar com ele. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que o céu não é um comunismo. Não vai chegar todo mundo no mesmo nível. Não vai chegar todo mundo igual. A Bíblia diz que vão ser separados por galardões. A minha coroa não vai ser igual à coroa do outro. Há uma diferença. A Bíblia diz que tudo aquilo que eu fiz na terra, dizendo que era para o reino de Deus, ou dizendo que era para Deus, ou dizendo que eu estava interessada em Deus, né? Deus vai passar pelo fogo tudo isso que eu fiz. E quando ele passar pelo fogo, ele vai ver qual era a minha verdadeira motivação ao fazer aquilo. Qual era a minha disposição? Qual era o meu empenho naquilo? Como foi que eu fiz aquilo? Com que vontade, com que ânimo, com que desejo eu fiz aquilo? E existem coisas que a Bíblia diz que vão se perder no fogo, né? Existem coisas que vão sumir, o fogo vai destruir. Por quê? Porque não era bom. E então não vai ser nada do outro lado. Então eu vou chegar lá no céu de mão vazia. Eu vou chegar lá no céu com uma coroa pequenininha. Só fui salva. É bom, né? Não tô dizendo que não é bom ser salva, né? Tem gente que fala, mas eu quero ser salva de qualquer jeito, né? Eu quero chegar me arrastando, mas eu quero chegar. Mas agora, a Bíblia diz uma coisa muito importante. Por que você se preocupa tanto com essa vida que é tão breve, tão passageira, e não se preocupa com a eternidade? Por que você se preocupa com a tua fama, como você vai ser visto durante 80 anos nessa terra de vida que seja, e não se preocupa como vai ser a sua fama na eternidade que você vai estar no céu? A Bíblia diz, né, que nós devemos preferir ser um anônimo neste mundo e famoso no céu. A gente tem que preferir não ter fama aqui, não ter reconhecimento, não ter nada aqui neste mundo, mas que o nosso nome seja conhecido nos céus. É isso que a gente tem que desejar, né? Eu tenho que desejar chegar lá no céu e todas as obras que eu fiz passarem pelo fogo e saírem. A Bíblia diz que toda obra que passar pelo fogo e sair, Deus vai me dar um presente por aquilo que saiu. Um presente inestimável, a Bíblia diz isso. Um presente que eu não tenho nem ideia, mas que é extraordinário. A Bíblia diz que cada coisa que eu fizer e passar pelo fogo e sair, ali vai ter um presente. Deus vai me dar um presente, uma recompensa. E então a Bíblia diz que a gente vai chegar cheio de presentes, cheio de recompensas no céu.
A gente vai chegar com a coroa ali grande, cheia de recompensas no céu. E então, gente, neste momento a gente vai ser famoso no céu. Porque, imagina, Pedro vai olhar assim pra você e vai falar, nossa, mas o que você fez na terra? Que você tá chegando com tanto presente, tanta recompensa é essa? O que você fez, menina? Me conta, né? Agora imagina você levar uma vida normal nessa terra, uma vida mediana. Você foi até salvo. Mas você chega lá nos céus de mão vazia. E você vai viver uma eternidade no anonimato. Porque não é um comunismo. O céu não é um comunismo. É lógico, você vai poder ir falar com Pedro, mas não é um comunismo. O céu não é. Às vezes as pessoas ficam... Engraçado, tem pessoas que falam, ai, mas eu não quero ir pro céu não. Coisa chata, né? Ai, deve ser chato viver eternamente, né? As pessoas, às vezes, até na ignorância, acham que a gente vai ficar eternamente cantando ao redor de Jesus. Não é isso que a Bíblia diz. A gente vai viver. A gente vai acordar, vai colher, vai plantar, vai comer, vai rir, vai se reunir, vai conversar. A gente vai ter uma vida. A gente vai sentar e conversar, fazer uma rodinha de conversa. Gente, é isso. É uma eternidade assim. Onde ninguém mais vai ser afastado de ninguém, né? Onde não há doença, não há dor, não há choro. E a gente vai viver uma eternidade bem. E imagina, né? Você viver uma eternidade inteira ali e sem seus presentes, sem suas recompensas, né? Então é muito importante a gente entender isso, para a gente sondar a nossa verdadeira disposição. A gente se cansa muito rápido para as coisas que são de Deus. Muito rápido. Então, amém. Eu vou orar agora e vamos estudar Provérbios 28. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai. Amém. Meu Deus, vem, Pai. Vem e fala conosco. Se revela a cada um de nós. Manifesta a Tua glória em nossas vidas. Manifesta da Tua bondade sobre nós, Pai. Oh, meu Deus. Nos ensina a sermos melhores, Pai, porque nós queremos Te agradar. Nós queremos andar na Tua presença. Nós ansiamos por contemplar a Tua face, Pai. Oh, meu Deus, nós desejamos cada vez mais de Ti. Nós temos sede, meu Deus, da Tua presença, da Tua palavra. Nós queremos cada vez mais, assim como Moisés, meu Deus, não se satisfazia nunca, por mais íntimo que fosse de Ti, assim somos nós, Pai. Nós queremos cada vez mais intimidade contigo, Pai. Meu Deus, se mostra a cada um de nós. Nos ensina a ter intimidade contigo. Nos ensina a andar corretamente, meu Deus, no caminho que o Senhor nos preparou. Nos guia, Pai, na nossa jornada, nos guia por esse caminho. Porque se o Senhor estiver nos guiando, nós não teremos medo de nada. Ainda que o caminho que nós tenhamos que trilhar seja um caminho de vale da sombra da morte, nós nele passaremos confiantes, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa proteção. O Senhor conosco está e nós temos prazer em Ti, Pai. E por isso nós não tememos a nada e nem ninguém, porque nós descansamos debaixo das Tuas asas, porque o Senhor, Pai, é poderoso. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém há que possa contra Ti, Deus. E é nisso que nós cremos, é nisso que nós confiamos, que o Todo-Poderoso conosco está. Meu Deus, que o Senhor manifeste mais uma vez os seus milagres, que o Senhor mostre mais uma vez o teu grande poder, que o Senhor, meu Deus, mostre mais uma vez o seu braço forte estendido e que a tua bênção seja sobre nós, que a tua mão poderosa seja ao nosso favor, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, nos ensine a tua verdade. Que o Senhor manifeste a Tua palavra sobre cada um de nós de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma inconfundível. Que venhamos a compreender a Tua mensagem sem dúvidas. E que o Senhor venha trabalhar em cada mente que está aqui duvidosa, cada mente que está aqui, meu Deus, cheia de incredulidade, cheia de falta de fé. Que o Senhor trabalhe nessa mente, nesse coração. A tua palavra diz que o Senhor tem misericórdia de quem o Senhor quer ter misericórdia. A tua palavra diz que o Senhor endurece o coração de quem o Senhor quer endurecer. Mas a tua palavra também diz que o Senhor atende a uma oração.
A tua palavra também diz que a oração de um justo é poderosa, ao ponto de fazer com que pecados sejam perdoados. A tua palavra também diz que a oração te faz lembrar da tua longanimidade. A nossa oração aplaca a tua ira, Pai. A tua palavra diz isso, Senhor, amém. Então, meu Deus, em nome de Jesus, se lembra da tua longanimidade. Oh, meu Deus, aplaca a tua ira, Pai. Que o Senhor não nos retribua segundo aquilo que nós merecemos, Pai. Porque nós somos pecadores, nós cometemos pecados, nós somos falhos. Ainda que em pensamento nós erramos, ainda que por um sentimento rápido e repentino nós sentimos algo que não deveríamos ter sentido, Pai. E por isso nós te pedimos perdão pelas vezes que nós abrimos a boca e dissemos o que não deveríamos ter dito, Pai. Porque nós somos falhos, Senhor, e nós reconhecemos isso. Tudo que há de bom em nós não vem de nós, mas vem de Ti. Nós reconhecemos isso, Pai. E por isso nós pedimos que o Senhor nos esvazie de nós mesmos e nos encha da Tua presença. Que o nosso eu diminua e que o Senhor apareça, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, manifeste da Tua bondade sobre nós, que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade nos sigam todos os dias das nossas vidas, Senhor. Amém, Pai. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai, porque o Senhor é um Deus que perdoa. A Tua palavra diz isso, que o Senhor tem prazer em um pecador arrependido. A Tua palavra diz que a oração de um arrependido o Senhor não rejeita, que um espírito quebrantado o Senhor não ignora. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a sermos melhores. Nós queremos melhorar, Pai, nos ensina. Oh, meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada pela palavra maravilhosa que nos traz conforto, que nos dá ânimo, que nos traz força. Obrigada pela palavra de vida, meu Deus, pelo evangelho de esperança que o Senhor nos deixou, que é o que nos mantém de pé, que é aquilo que nos dá forças, Pai. E obrigada por isso. Amém. Que venhamos a ser exemplo nessa terra, Pai. Amém. Que venhamos a ser Cristo, Pai, nessa terra. Nos ensina, Pai. Nos ensina a sermos exemplo. Nos ensina a sermos melhores. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nos livra de todo mal, Pai. Em nome de Jesus, dê ordem aos seus anjos. Dê ordem sobre nós para que eles nos protejam, Pai. E que a Tua vontade se realize em nossas vidas e através de nós, assim como já é feita lá nos céus, e que assim seja aqui na terra, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, não nos desampare, mas que o Senhor, meu Deus, supra a necessidade, nos dê a providência de cada dia, que nada nos falte, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor faça com que nossos celeiros transbordem, Pai, que sejamos prósperos, como a Tua palavra diz, Senhor, amém. Derrama sobre nós saúde, derrama sobre nós, Pai, das Tuas boas dádivas, Senhor. Nos unja, Pai. Nos torna ponte nessa terra para o Teu reino. Que venhamos a ser a Bíblia escrita e viva, que as pessoas vão ler, Pai, que sejamos exemplo para esse povo e que eles venham a Te conhecer através de nós, através das nossas vidas, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor manifeste a Tua bondade, a Tua graça sobre nós, porque nós nada merecemos, mas a Tua graça é grande, a Tua bondade é ainda maior, a Tua misericórdia é tremenda. Então, meu Deus, obrigada, Pai, pelo Teu amor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda fará por nós. Amém. Que sejamos um testemunho vivo do Teu poder. Amém. Amém, amém, amém. Então, no versículo 1, gente, Provérbios 28, no versículo 1 diz assim: os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. E é verdade. O homem, quando ele é ruim, ele tem medo de tudo. Eu já ouvi uma vez me falarem assim, né? A pessoa que tem muitos ciúmes é porque tá devendo. A pessoa é ciumenta demais. Às vezes ela é ciumenta demais porque ela faz alguma coisa errada.
E ela tem medo que o outro faça o que ela faz. Então, ela vive com ciúmes, né? Normalmente as pessoas são assim, elas têm medo de que o outro faça com elas o que elas fazem. Por isso que é dito que as pessoas ingênuas, as pessoas boas, né, sofrem tanto, né? As pessoas dizem isso, né? Ah, mas o bom sofre tanto, o ingênuo sofre tanto, né? Porque as pessoas são cruéis com ele, né? Ele é bom e ele espera que o outro seja bom. E é assim que funciona. A gente sempre espera aquilo que a gente dá. Eu espero que o outro me dê o que eu tenho para dar. Se eu sou boa, eu espero que o outro seja bom comigo. Se eu sou ingênua, se eu acredito no outro, é porque eu acredito que o outro seria como eu sou. E assim é o mal. O homem mau, ele vive com medo. E é verdade, né, gente? Engraçado, né? Se você pensar em alguém aí que você conheça que seja ruim, mal, ele sempre tem medo do que ele é, do que ele faz. Ele tem medo que o outro o traia, mas ele trai. Ele é um adúltero. E ele vive com ciúme da mulher dele, xingando a mulher dele de tudo que é coisa, e quem trai é ele. Aí a pessoa vive roubando, matando, né? Ele sai na rua todo desconfiado assim, porque ele tem medo que façam com ele aquilo que ele faz. E ele é assim. Então, o que Salomão está querendo dizer aqui, né? Não compensa ser mal. Não compensa ser errado. Não compensa fazer nada de errado, porque aquilo vai vir como um fantasma para você. Aquilo vai te perturbar, aquilo vai te aterrorizar. Não vale a pena ser adúltero, não vale a pena roubar, não vale a pena matar, porque isso vai te assombrar. Não vale a pena, porque o que você faz, aquilo te persegue, né? Aquilo depois volta como uma assombração para você. Então não faça isso. Não faça nada que é errado. Não faça nada que Deus não goste, né? Não faça nada que seja ruim. Então aqui ele diz, mas o homem honesto é valente como um leão. O homem honesto, ele não tem medo de nada. Ele não vive com medo de tudo igual o mal é. O homem, quando ele é honesto, ele não fica com medo do outro não ser honesto com ele. Ele faz, porque ele não tem medo. Ele retribui, ele faz com o outro segundo o que ele é. É um reflexo dele, né? E é melhor ser assim. É isso que Salomão está falando. É melhor você ser assim. É melhor você ser honesto. E não viver nessa paranoia que o homem mau vive. Então seja honesto. Ainda que haja um mal com você. Porque quando a gente é honesto, é capaz da gente lidar durante a vida, durante o percurso da vida, durante o nosso caminho, com alguém que não é honesto. E essa pessoa ludibria a gente, essa pessoa vai e engana a gente, essa pessoa vai e machuca a gente. Mas Salomão está dizendo aqui, ainda assim, vale a pena ser honesto. Seja honesto. Porque o honesto não vive assombrado. O homem mau vive. Então não seja mau. Versículo 2. Ia falar Davi. Salomão diz, quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora, né? Se o líder ele é com juízo, se o líder ele tem juízo, se é um líder que tem juízo, se é um líder que é um líder inteligente, se é um líder que é um líder bom, ele vai continuar sendo líder. Ninguém vai mandar ele embora. Ninguém vai matar ele. Ninguém vai tirar ele do trono. Ninguém vai desejar que ele vá embora. Todo mundo vai querer que ele continue, porque ele é bom. O cara é bom. O cara é inteligente, o cara é honesto, o cara tem juízo. Então ele nunca vai perder o cargo dele. Ele vai continuar ali. Mas quando a nação peca, diz aqui, né? Ela muda de governo a toda hora. Mas quando o líder é corrupto, quando o líder é ruim, quando o líder é desonesto, vive mudando. Vai sempre mudar de líder. Porque ninguém vai ficar satisfeito. Ninguém nunca vai ficar satisfeito. Então, Salomão está dizendo, seja honesto. Salomão vive falando isso, né? Seja honesto.
Seja honesto, não minta, não tente ganhar lucro em cima de ninguém. Seja honesto. Vale a pena ser honesto, né? A tua estabilidade vai se manter, o teu governo vai ser mantido se você for honesto. Mas se você for desonesto, ainda que você consiga um governo, ainda que você consiga um alto cargo, você não vai se manter nele. Porque alguém vai chegar e vai puxar o seu tapete. Seja honesto. Porque aqui a gente lembra que são pessoas que estão querendo conselhos para ser prósperos, para crescer de vida, para ganhar bem, para ser rico como Salomão era, né? Para ter paz como Salomão tinha. E ele então fala isso, né? Não vale tudo. Não vale tudo, né? A gente tem que ir com cautela. No versículo 3, Salomão diz assim: um pobre que oprime outros pobres é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Que triste, né? Um pobre que tem condições de ajudar outro pobre é a esperança para aquele povo, né? É um salvador que é levantado, né? Tá numa nação pobre e um pobre que estava ali vivendo aquilo se ergueu, teve condições, melhorou de vida. Ele é a esperança dos outros. Então, ele vem e oprime. Ele se torna rico, pode ajudar os outros pobres, mas ele decide oprimir. Ele decide ganhar vantagem em cima daqueles pobres. E isso cai naqueles pobres que estão sendo oprimidos como uma chuva que cai sobre uma colheita. Existe uma colheita boa, a colheita já tá para ser pega, sabe? Imagina ali uma colheita de batata, sei lá. E a colheita já tá quase no ponto. Tá ótima. É muita colheita que vai ter uma plantação enorme. E então cai uma chuva enorme, inunda aquilo e estraga todas as batatas. Não tem mais colheita nenhuma. Assim é um pobre que oprime outros pobres, né? Ele seria, a expectativa estava sobre ele e ele frustra todo mundo. E ele acaba prejudicando, né, o que eles poderiam produzir sozinhos, né? Eles poderiam até produzir algo, mas ele, além de não ajudar, ainda está piorando, né? Então, além de não ajudar, ainda tá prejudicando todo mundo. E assim é o pobre que oprime outros pobres, né? Não seja um pobre que oprime outros pobres, porque você é como uma chuva que vem e prejudica, você só está prejudicando. Além de não ajudar, está prejudicando, e Deus não se agrada disso. No versículo 4, Salomão diz assim: quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles, né? Então, como é que eu sei que a pessoa é má? Ela não respeita a lei de Deus. É isso que Salomão está dizendo. Ah, mas a pessoa nunca roubou. A pessoa nunca matou. A pessoa nunca fez nada assim contra ninguém. Ela não sente inveja de ninguém. Mas ela não respeita a lei de Deus. E Salomão está dizendo aqui: se a pessoa não respeita a lei de Deus, para Deus, ela está junto com os maus. Não faz diferença para Deus. É como Deus falou lá para Jó, né? Jó ficava achando que não tinha problema, né? Jó se enche de orgulho e começa a falar de si mesmo, né? Ah, Deus, mas eu sou tão bom. Nossa, eu fiz tanto bem, eu ajudei todo mundo. Nossa, como eu sou um homem bom. Eu oferecia sacrifício todo dia para os meus filhos. Nossa, eu ajudava a viúva, o órfão, os pobres. Nossa, Deus, eu mereço ser ajudado. Porque eu sou bom, né? E Deus, então, chega ali no capítulo 41 em diante. Deus chega e fala para Jó, Jó, para mim, o orgulhoso é tão abominável, é tão pecador quanto o idólatra. Não fica achando que você não tá pecando, Jó, porque você não matou ninguém, não roubou, não. Para mim é pecado igual. E agora é isso que está dizendo aqui. Às vezes a pessoa acha que não tem pecado nenhum, né? Ah, eu não tenho pecado nenhum porque eu não brigo com ninguém, eu vivo na paz, eu sou paz e amor, né? Eu entrego comida na rua, eu dou, eu faço um monte de coisa, né?
Mas aqui está dizendo, se você não respeita a lei de Deus, você é mau. Para Deus você é mau. Mas quem obedece, não é só respeitar, é obedecer. Existem pessoas que respeitam a lei de Deus, mas não obedecem. Eu até entendo a lei de Deus, eu respeito. Nossa, eu tenho até medo de Deus, mas eu não obedeço. Sabe aquela pessoa que tem medo, mas não tem vergonha? Existem pessoas assim. A pessoa até respeita a lei de Deus, mas não obedece. Tem medo, mas não tem vergonha. E aqui está dizendo, de nada adianta. Só não é mal quem obedece à lei de Deus. Não basta respeitar, tem que obedecer à lei de Deus. Nossa, que lei é essa que eu tenho que obedecer? Meu Deus, que lei é essa? A lei é muito simples. Se você ler a Bíblia inteira, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, você vai conhecer Deus de uma forma que você vai entender o caráter dele. Você vai entender quem ele é, os atributos dele, os preceitos dele, os juízos dele. Então você vai saber como obedecê-lo. Não existe um manual assim, né? Você tem que fazer isso, isso, isso. Não. Se você verdadeiramente conhecer a Deus, você vai saber como obedecê-lo. Sabe aquela coisa? Eu tenho muita intimidade com minha mãe. Eu sei a cor que minha mãe gosta, eu sei a comida que ela gosta. Aí eu vou fazer um almoço, alguma coisa, vou em tal lugar. Falo, não, esse suco ela não toma, ela não gosta. Não fala isso que minha mãe não gosta, né? Eu conheço ela de tal forma, que eu sei como obedecê-la. Eu sei o que fazer para agradá-la e eu sei o que não fazer para desagradá-la. E assim é com Deus. Quanto mais eu conheço, mais eu vou saber o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Não existe outra fórmula. E não existe essa coisa de eu estudar só alguns trechos da Bíblia. Não, porque os juízos de Deus, os preceitos de Deus, quem Deus é, o caráter de Deus está nas Escrituras inteiras. Deus se revela a cada capítulo. Quando Deus destrói Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, Deus está mostrando o juízo dele. Quando Deus repreende Abraão, Deus está mostrando o caráter dele. Quando Deus fala com algum personagem bíblico ou manifesta alguma coisa, ou Deus fica em silêncio, Deus está falando sobre quem ele é. A cada passo da Bíblia, Deus mostra quem ele é. Ali no fundo daquele contexto, no fundo daquela história, né? Deus se revelou de alguma forma. E a Escritura é isso. Deus, ao longo da Bíblia, ele vem se revelando de alguma forma. E a revelação completa de Deus se dá em Jesus, né? A revelação, ele se revelou completamente em Jesus. Ali foi a revelação completa dele. Mas até Jesus, ele vinha se revelando aos pouquinhos. E em Jesus, ele revelou tudo. E é isso que a Bíblia diz. Então, para eu não me igualar aos maus perante Deus, eu preciso obedecer a ele. Eu preciso saber quem ele é. Eu preciso saber do que ele gosta. Eu preciso saber quais são os preceitos dele. Eu preciso saber tudo sobre ele, qual é o caráter dele. Eu preciso saber de tudo isso. E então eu saberei obedecê-lo. Então eu poderei obedecê-lo. Como que eu vou obedecer alguém que eu não conheço? Como que eu vou chegar na minha mãe, né? E vou agradar minha mãe dando uma coisa que eu nem sei qual é o gosto dela. Eu nem sei se minha mãe gosta de roxo ou de verde. Eu preciso conhecer para agradar, né? E é isso que a Bíblia diz. No versículo 5 diz assim: os homens ímpios não compreendem a justiça, mas os que buscam o Senhor entendem todas as coisas. E é verdade, gente do céu. Por mais que você fale sobre a justiça de Deus, o ímpio jamais vai entender. Nunca vai entrar na cabeça do ímpio. Nunca. Porque ele é ímpio. Não vai entrar na cabeça dele. Mas os que buscam a Deus entendem todas as coisas. Os que buscam verdadeiramente a Deus compreendem tudo. Os que buscam verdadeiramente a Deus compreendem até a morte.
Os que buscam verdadeiramente a Deus. Até mesmo a morte eles compreendem. Eles compreendem tudo. Agora os ímpios não compreendem nem sequer a justiça. Nem ao menos a justiça eles não compreendem. Eles não conseguem nem discernir entre o que é certo e o que é errado. Os ímpios não conseguem. Versículo 6 diz: melhor é o pobre que vive com integridade do que o perverso em seus caminhos, ainda que seja rico. Então aqui Salomão está dizendo, cuidado. Você quer ser rico como eu sou, você quer ser milionário, né? Mas pense uma coisa. Mais importante do que você ser rico é você ser honesto. Mais vale um pobre honesto do que um rico desonesto. Seja um pobre honesto que você vai ter mais valor do que se você for um bilionário desonesto. É isso que Salomão está dizendo. O seu valor, o seu caráter não está no que você tem. Está em quem você é, no que você faz, no que você diz, no exemplo que você dá. Versículo 7, Salomão diz: a pessoa que obedece à lei de Deus é sábia. Você quer ser sábio? Né? Porque as pessoas falam, ai Salomão, como que eu consigo a tua sabedoria? Caramba, que homem inteligente, que homem sábio. Como que eu faço para ser tão inteligente como você? Como eu faço para ter tanta sabedoria como você tem, Salomão? E ele diz, é só obedecer à lei de Deus. E você será sábio. É só obedecer o que Deus diz. E você já vai ser sábio fazendo isso. E aqui então diz, porém, aquele que anda em más companhias envergonha o seu pai. Mas aquele que anda com más companhias, né, não só não é sábio, como traz vergonha. Salomão, desde as últimas aulas, Salomão vem falando pra gente, né, cuidado com quem você anda. Escolha bem as suas companhias. Escolha bem os seus amigos. Escolha bem os seus relacionamentos, né? Quem você vai levar para dentro da sua casa, com quem você vai ter amizade. Escolha bem. Porque aqueles que andam em má companhia trazem vergonha. Salomão já falou isso, né? Cuidado, né? Me diga com quem tu anda que eu direi quem você é, né? Você vai acabar se tornando ele. Não ande com pessoas que são más companhias. Versículo 8, Salomão diz: quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Não seja ganancioso. Às vezes a pessoa quer tanto ficar rica, quer tanto ganhar dinheiro, quer tanto, né? Que ela vende as coisas mais caro do que são. Ela começa a emprestar dinheiro, mas cobrando juros abusivos, porque quer ficar rico à custa do outro. E começa a explorar o outro, né? Começa a vender além do valor que é. Começa a pessoa tá vendendo algo, você sabe que ela tá necessitada, você sabe que ela tá passando necessidade. Por você saber que ela tá passando necessidade, você põe preço lá embaixo. Ah, eu compro se for 10 reais. O negócio vale 100. E a pessoa tá desesperada, ela vende. E Salomão tá falando, não faça isso. Você tá achando que tá ficando rico? Você tá achando que tá ganhando muito dinheiro? Pois saiba que esse dinheiro todo que você está juntando vai ser dado aos pobres. Alguma hora vai. Você vai morrer, sua descendência não vai saber lidar e vai perder toda a herança e vai tudo para os pobres. Vai. Saiba que vai. Então, não faça isso. Né? Não tente abusar de alguém que é ingênuo. Não tente dar um despertinho, né? Aqui no Brasil tem muito isso, né? O mundo é dos espertos, né? Não faça isso. Deus não se agrada disso. Versículo 9 diz: Deus abomina até as orações de quem não obedece a sua lei. Uau! Até mesmo a oração de uma pessoa má. A gente lembra que mal é aquele que não obedece a lei de Deus, né? Que não respeita e não obedece a lei de Deus. Se a pessoa não obedece a lei de Deus, e ela vem orar depois para Deus, e ela não obedece a lei de Deus, Deus abomina até a oração dela. Aquilo é horrível para Deus. Até o fato dela orar
Que coisa, né? Então, obedeça à lei de Deus. Se você quer que Deus ouça suas orações, se você quer que Deus te atenda, se você quer que Deus te escute, obedeça à lei dele. Porque se você não obedecer à lei de Deus, as suas orações vão ser abominação para ele. Ele não vai te ouvir. Versículo 10 diz assim: aquele que faz os justos se desviarem para um mau caminho, cairá na sua própria armadilha, mas os retos herdarão o bem. Não faça ninguém se desviar dos seus caminhos, nenhum justo. Não desvie ninguém que está andando corretamente. Existem pessoas, nossa, eu já vi pessoas assim. A pessoa está se curando de um vício, né? A pessoa está ali melhorando, está lutando contra um vício. E o outro vem falar, vem, só mais um pouquinho, experimenta de novo, né? O outro estava conseguindo vencer. Não faça isso. Não faça isso. A Bíblia diz no Novo Testamento, ai daquele que fizer com que um dos meus se desvie. A pessoa estava andando no caminho certo e você fez a pessoa sair desse caminho. Ai de você. Melhor seria se você amarrasse uma pedra enorme no pescoço e se lançasse no mar e morresse lá afogado. Você não sabe o que vai acontecer com você. Não vai ser bom, não é isso que a Bíblia diz. Mas os retos herdarão o bem. Então continue andando reto. Seja honesto, seja sincero, né? Porque você vai herdar o bem. A sua recompensa vai ser o bem. Versículo 11. O homem rico se considera sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre, que tem entendimento, o examina com cuidado, né? Então, o homem rico se acha inteligente demais. O homem rico se acha muito. Mas o pobre, que é sábio, o pobre que tem discernimento, né, que conhece a Deus verdadeiramente, ele examina aquele rico e ele sabe que aquele rico não é sábio, né? Então, o que está querendo dizer aqui? Hoje em dia a gente vê muito isso, né? Hoje em dia tem muitos influenciadores, né? Então, você vê a pessoa, qualquer coisa, ela vira influenciador, né? Então, a pessoa vai lá na internet e já está influenciando tanta gente, né? E por nada. Existem pessoas até que estão falando coisas sem sabedoria nenhuma, estão ensinando os negócios tudo errado, né? Não tem sabedoria nenhuma no que aquela pessoa diz, né? Mas por ter muitos seguidores, por ter muita fama, você fala, uau, caramba, é verdade, né? Oh, meu Deus, olha como ela é sábia, né? E é nada. Salomão tá falando, é nada. Mas o pobre, né? O humilde, que foi entendido, que conhecia a verdade, ele não vai já engolir porque é tal pessoa que tá falando. Ele vai parar e falar, peraí, o que ele tá falando? Não, o que ele tá falando é mentira. Não tá escrito isso na Bíblia. Não é assim que funciona. Não, isso daí é mentira. Não, ele não tem sabedoria nenhuma. Ele só fala bobagem. Ele fala um monte de bobagem. Isso é um humilde, inteligente, sábio, né? Então, seja, né? Ainda que você seja pobre, que você seja humilde, né? Não seja aquele pobre, aquele humilde que acredita em tudo que vê, né? Que acredita em tudo que ouve. Salomão vem falando muito isso pra gente, né? Não acredita em tudo que você vê, não acredita em tudo que você ouve, né? Ainda mais hoje em dia, né? Com esse negócio de inteligência artificial, que a pessoa coloca o vídeo da outra falando coisa que ela nunca falou, né? A boca até mexe falando coisa que nunca foi dita. Então, não acredite em qualquer coisa que você vê, não acredite em qualquer coisa que você ouve, né? Examine, vá ver se é aquilo mesmo, né? Vá se aprofundar. Não tenha o outro por sábio só porque o outro tem fama, só porque o outro tem dinheiro, só porque o outro tem status. Não. Às vezes a pessoa tem tudo isso e não tem sabedoria nenhuma. Versículo 12. Quando os justos se alegram, há grande glória, mas quando os ímpios se levantam, os homens se escondem, né? Quando um justo alcança o poder, quando o justo, né, é colocado em um cargo grande, há uma grande glória. O mundo se alegra, porque um justo está no poder. Mas quando o ímpio fica no poder, todo mundo se esconde. Porque todo mundo fica com medo.
porque tem um ímpio no poder. Versículo 13, né? Então aqui ele está dizendo claramente, ainda mais agora no tempo de eleição, né, gente? Ele está dizendo claramente, cuidado com quem você coloca no poder. Cuidado. Porque se você colocar uma pessoa má no poder, não vai ser bom. Coloca uma pessoa justa no poder. No versículo, é difícil, né? Hoje em dia achar uma pessoa justa para ficar no poder, né? Difícil, mas... Versículo 13 diz assim, quem esconde os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e os abandona tem a misericórdia de Deus. Uau! Aquele que peca, mas vive escondendo os seus pecados, fingindo que é santo, né? Não confessa os seus pecados. Faz os seus pecadinhos, depois deixa lá seus pecadinhos, né? Essa pessoa nunca vai prosperar. Nunca. Ela nunca vai ser abençoada. Aqui o prosperar, a palavra prosperar, ela vem do sentido de liberar bênção. Isso significa prosperar. Prosperar significa liberar para abençoar, liberar bênção. E a pessoa que ela não confessa os seus pecados, a pessoa que esconde, não só confessa, mas esconde os seus pecados, essa pessoa, ela não está liberada para a bênção. Ela não vai ser abençoada. Mas aquele que confessar os seus pecados e abandonar, não é só confessar, depois sair e praticar de novo, né? Não é ir lá confessar, pagar uma penitência, depois é igual antigamente se ia na igreja, né? Tem igrejas ainda que fazem isso, mas isso é errado. E não é você ir lá confessar, né? E reza tantos não sei o que, paga não sei quanto e tá tudo certo, tá perdoado. Aí você sai e peca de novo. Né? Primeiro que não é assim que funciona a confissão, né? Mas aqui diz claramente, se você confessar os seus pecados, amém, Gilane, se você confessar os seus pecados e se você abandoná-los, não é só confessar, mas é também abandoná-los. E não é só também abandoná-los, mas é confessá-los. Por quê? Porque a confissão requer uma consciência de que eu errei. Eu preciso ter essa consciência de que eu errei. Então, por isso que eu confesso. Porque eu estou assumindo que eu errei. E essa confissão, onde eu reconheço que eu errei, requer outra coisa, que é o arrependimento. E o meu arrependimento me leva à mudança de atitude, ou seja, ao abandono. Eu não vou mais cometer aquilo. Eu confessei os meus pecados e eu os abandonei. Não vou cometer mais. E aqui diz, essa pessoa que faz isso, que confessa para Deus os seus pecados e os abandona, não é só confessar e continuar praticando, é confessar e parar de praticar. Se arrepender verdadeiramente. O verdadeiro arrependimento é o que nos leva ao abandono do pecado. Se você fizer isso, então sim, você vai ter a misericórdia de Deus. E essa confissão é para Deus. A Bíblia diz que só existe uma obrigação de confessar ao próximo. A Bíblia diz isso. Existe um caso em que eu tenho que confessar para o próximo o meu pecado. É quando o meu pecado for sobre ele. Ele tem a ver com o meu pecado. E ele não sabe. Então eu devo confessar o meu pecado a ele. É a única hipótese. Mas não é confessar para um terceiro, é confessar para ele. Eu fiz algo e prejudicou a vida dele por causa do que eu fiz. Eu menti e a mentira que eu contei fez ele ser prejudicado. Eu tenho que ir lá e confessar o que eu fiz. Pedir perdão para ele. Aí sim eu tenho que confessar. Mas não é confessar para um terceiro que não tem nada a ver com a história, não. Eu tenho que confessar para quem eu prejudiquei, para quem está envolvido com o meu pecado. Fora isso, eu não tenho ninguém para confessar sobre o meu pecado, é entre mim e Deus, né? Igual Davi, né? Davi matou o Urias, né? Então, Davi ia confessar o pecado dele para quem? Ele já matou o homem, né? O pecado dele foi deitar com a mulher do homem e ele matou o homem. E aí? Então, ele só tinha que confessar a Deus.
E é isso. Aí a gente tem que confessar os nossos pecados a Deus. E a quem a gente fez errado e pedir perdão, né? E não só confessar, mas se arrepender e abandonar essa prática, né? E aí sim, se eu fizer isso, eu vou alcançar a misericórdia de Deus. Vamos lembrar o que é misericórdia, para a gente entender o que é isso aqui? A misericórdia significa o que eu mereço receber, mas Deus não me dá. Ou seja, se eu confessar os meus pecados e eu abandoná-los, Deus não vai me dar o castigo que eu mereço receber. Mas eu tenho que confessar os meus pecados e abandoná-los. Então Deus não vai me dar o que eu mereço receber de castigo. Versículo 14. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Quem acredita em Deus, quem obedece a Ele, quem teme a Ele, né? Eu expliquei ontem sobre o temor, né? O temor sobre Deus não é um temor de medo, vai além disso, também tem a ver com medo, né? A gente também tem que ter medo de Deus, né? Pela posição superior dele, a gente tem que ter medo também. Mas não tem a ver só com isso, com medo. Vai muito além. É o temor do amor, né? É o mesmo temor que a gente sente quando alguém que nós amamos muito, por exemplo, nos liga e está no hospital. Sabe? Aí a pessoa... Sabe a pessoa que está no hospital e a pessoa está lá mal no hospital e você recebe uma ligação do hospital? Sabe aquele coração gelado e aquela palpitação? Né? É um medo que não é um medo ruim, né? É um medo de amor. É um medo que tenha acontecido algo ruim com essa pessoa, né? Dói. E é a mesma coisa, como eu disse também, do medo de uma mãe, né? O medo da mãe, né, do filho sofrer, o medo da mãe, né, do filho ser machucado, né? Então é esse medo. É esse medo, essa ligação que a gente tem que ter com Deus. Esse medo de fazê-lo ficar triste com a gente. Foi isso que Davi falou nos salmos dele. A gente tem que ter esse temor de não fazer Deus ficar triste com a gente. Isso é o temor, né? E quem tem isso é feliz. Esse salmo está dizendo, quem tem isso é feliz. Mas aquele que se revolta contra Deus, aquele que fala, ai, Deus não sabe de nada, ai, a lei de Deus, ai, a Bíblia tem que ser reescrita, né? Esse daí, ele vai cair na desgraça. Ainda que não caia agora, nessa vida, né? Ainda que vá a primeira morte dele aparentemente bem, a Bíblia diz que na segunda vida não vai ser bom não. Quando ele ressuscitar e for julgado, não vai ser legal. Ele vai se arrepender. Ele vai cair na desgraça, né? Se não agora, nessa vida, na próxima ele cai na desgraça, com certeza, não há dúvidas. Versículo 15 diz assim, como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre, né? Então, cuidado com quem você coloca no governo. Se você colocar um governo mau sobre a tua nação, sobre a tua casa, né, sobre a sua empresa, sobre lá o que for, se você colocar um governo mau, saiba que essa pessoa será como um leão furioso. Essa pessoa será como um urso feroz. Não vai ser bom. Cuidado com quem você põe no poder. Versículo 16 diz assim, o governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. O governador que não tem juízo nenhum, que não tá nem aí para a justiça de Deus, que não tá nem aí para o que é certo e o que é errado, ele não tá nem aí para nada. Ele é um ditador. E é um ditador cruel. Porque ele quer impor o que ele acha que é certo. Ele não quer impor a justiça. Ele quer impor a justiça dele. Mas o problema é que a única justiça que é realmente justa é a de Deus, não é a nossa, né? E ele é um ditador cruel. Todo esse. E aqui diz, quem odeia a desonestidade governará por muito tempo. Mas aquele que é honesto, não só é honesto, mas odeia a desonestidade, né? A gente lembra que eu até falei isso em uma outra aula, não basta você se desviar do mal, você tem que odiar o mal.
né? Você tem que não querer por perto mesmo. E é esse nível aqui. Mas aquele que, além de ser honesto, odeia a desonestidade, esse sim vai ser um bom governante. E então, vai governar por muito tempo. Por quê? Porque as pessoas não vão querer tirar ele do poder. Porque ele é honesto. Então, ele vai continuar no poder. E aí está dizendo, cuidado, né? Ele está falando muito sobre o governo aqui, né? Versículo 17 diz assim: o assassino cava muito depressa sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. O assassino, né? A pessoa que sai matando os outros, ele acha que tá fazendo uma grande coisa saindo matando os outros. Mas ele tem que saber que, na verdade, ele tá cavando a própria cova dele. É a própria cova dele que ele tá cavando. Ele tá achando que ele tá saindo por aí, matando todo mundo, que ele é o tal, eu sou um matador, né? Saiba que você tá cavando a sua própria cova. E você não deve fazê-lo parar. Não tente fazê-lo parar, porque não vai dar certo, ele não vai te escutar. O ímpio nunca escuta, né? O ímpio nunca reconhece a justiça. O ímpio não aceita a repreensão. Não tente fazê-lo parar, senão ele vai te matar também. Então não tente fazê-lo parar. Mas saiba que ele está cavando a própria cova dele. Uma hora quem vai cair naquela cova é ele. Aqui Salomão está dizendo, é claro, né, para a gente não seguir esse rumo, né? Não siga esse rumo, não siga essa estrada, né? Porque não é boa. Versículo 18. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo, né? Então, seja honesto. Sempre. Todo momento na tua vida, seja honesto, seja sincero. Porque a sua honestidade vai te salvar. A tua sinceridade é que vai te salvar. Você ser justo é o que vai te salvar, né? Eu até dei um exemplo uma vez que a gente estava tendo aula, que eu falei, sabe aquela pessoa, por exemplo, você trabalha numa empresa e tá com uma suspeita de roubo nessa empresa. Aí, por exemplo, você é caixa nessa empresa. Tem 10 caixas nessa empresa. E você, eles vão investigar para ver quem é que tá roubando. Eles vão lá e chegam nos caixas para ver, né? De onde está vindo o desfalque. Aí a pessoa olha para você e fala, não, pode ir embora, né? Você tem a fama de ser honesta, né? Ou seja, a tua honestidade vai te salvar. A tua honestidade vai te tirar da mira. Ainda que eles venham a conferir o teu, você vai ser a última. Você não vai passar vergonha. Porque eles vão falar, não, deixa ela por último, eu tenho certeza que não foi ela. Vamos conferir os outros primeiro, né? E isso significa que a tua honestidade te salva, né? Não só na outra vida, né? Porque não só seremos salvos no grande dia, mas nos salva nessa vida aqui também. A nossa honestidade nos salva, né? A gente ser honesto, né? A pessoa dá testemunho, não, eu conheço ela, não faria isso não. Ela não é assim, não. É isso, a nossa honestidade nos salva. Mas o perverso cai por causa dos caminhos dele, porque ele é ruim, ele é mau, ele é mentiroso, ele é desonesto. E o próprio caminho que ele decidiu seguir é que vai derrubar ele. A própria mentira que ele decidiu contar é o que vai derrubar ele. O próprio caminho ruim que ele decidiu seguir é o que vai derrubar ele. Versículo 19. Quem lavra a sua terra terá abundância de pão, mas quem se dedica à ociosidade viverá na penúria, né? Quem cultiva a sua terra tem comida farta, tem comida com fartura, né? Mas quem fica gastando o seu tempo com coisas sem importâncias vai ser pobre. O que ele tá falando aqui, Salomão? O povo quer ficar rico, né? O povo fala, Salomão, fala aí pra gente, né? Qual é o conselho pra gente ficar rico igual você é rico, né? Qual é o seu conselho, né? Qual é o seu segredo? E Salomão fala, não ficar ocioso. Não ficar perdendo o meu tempo com coisa fútil. Não perder o meu tempo com coisa inútil. Esse é o meu segredo. O meu segredo é trabalhar. Quando ele fala, quem lavra a sua terra terá abundância de pão. Qual é o segredo de Salomão? Trabalhar. E aqui ele diz, quem lavra a sua própria terra. O que Salomão está fazendo aqui? Ele não está olhando para a terra do vizinho. Ele está olhando para a terra dele. E quando ele para e trabalha na terra dele, olha para a terra dele, ele está produzindo. E isso vai fazer com que ele seja próspero. Mas a pessoa
que em vez de trabalhar no seu terreno, em vez de trabalhar no que tem, nas coisas dela, fica perdendo tempo cuidando das coisas dos outros, ou falando sobre coisas inúteis, coisas fúteis, coisas que não tem nada a ver, saiba que você não vai ser rico nunca. Pelo contrário, você vai ser pobre. Vai ser pobre, é isso que ele está falando. Versículo 20 diz assim: a vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Aqui, ele está falando a pressa em enriquecer em desacordo com a honestidade que ele falou antes, né? Porque está dentro do mesmo versículo, então tem a ver com honestidade. Ou seja, a pessoa que é honesta, ela é feliz. A vida dela é tranquila e ela é feliz, porque ela é honesta. Mas a pessoa que quer ficar rica logo e ela é desonesta, ela não vai ficar sem castigo. Mais vale você ser honesto e continuar pobre, porque você vai ser feliz, do que você ser desonesto e ficar rico rápido por causa da sua desonestidade. Porque uma hora o castigo vem. Né? Ainda que não seja nessa vida, ainda que você morra e os bens ainda estejam aqui, né? Quando você for levantado lá na ressurreição, você vai receber seu castigo. É isso que o Salomão está falando. Então, se for para você escolher, escolha ter uma vida honesta. Ainda que pobre, mas seja honesto. Do que você ser desonesto e ser rico, porque o castigo vai chegar. Versículo 21 diz assim: dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem se desviará. Aquela pessoa que se importa muito com as aparências, né? Pessoa preconceituosa, né? A pessoa que julga muito pela aparência do outro. Essa pessoa, ela é corruptível. Cuidado. Não fique julgando os outros pela aparência. Não fique julgando os outros pelo que você acha que é, pela sua vista. Não faça isso. Porque se você começar a agir dessa forma, facilmente você vai começar a se vender. E vai se vender por pouco, viu? Esse Salomão está dizendo, vai se vender por pouco. Porque você se importa com as aparências. Então, você vai se vender fácil para um rico que chegue, né? E vai te comprar. Você vai se vender rápido. Então, cuidado. Não julgue pelas aparências. Versículo 22. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Engraçado, né? A Bíblia não diz que é pecado a gente querer ser rico. Não é pecado. Tanto que Salomão ensina aqui como a gente ser rico, né? Aí fica falando, junte dinheiro, não fique gastando dinheiro à toa, trabalhe, né? Mas também não se mate de trabalhar. Ele ensina aqui como ser rico. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que existe um desejo em estar rico, um desejo em ficar rico que é pecado. Qual é? A ganância. Há um limite. Às vezes eu já vi muita gente se reunindo, né, em igreja e fazendo propósito para ficar rico, né? Propósito para dinheiro, propósito para essas coisas, né? E aqui tá dizendo que existe um limite. Existe um limite para esse desejo de dinheiro. Cuidado. Cuidado com esse limite. Porque você pode receber o contrário. Porque você tá pedindo errado. Seu desejo está errado, sua motivação está errada. Então toma cuidado. Existe um nível certo de desejo de enriquecer. E em determinado nível já é pecado. E quando vira pecado, Deus reverte. Em vez de você ficar rico, você vai ficar pobre. Mais pobre do que você era. Então toma cuidado. Versículo 23 diz: aquele que corrige um homem encontrará mais favor do que aquele que elogia com a língua. Tem gente, né, que prefere falar mentira para ficar bem com o outro, né? Prefere elogiar, falar mentira para ficar bem com o outro. E o outro tá errado, aquilo não tá certo, mas a pessoa prefere ficar bem com o outro, então a pessoa prefere não falar nada e elogiar. Pelo contrário, em vez de ficar quieto, falar nada, né? Pelo contrário, ainda tá elogiando. Ainda tá falando bem, porque quer ficar bem com o outro. E aqui Salomão está dizendo, não faça isso.
Se você quer ficar bem com o outro, fale a verdade. Se é necessário corrigir, corrija. Porque essa pessoa, ainda que não entenda agora, uma hora ela vai entender que na verdade você era amigo dela. Porque ao invés de elogiá-la de forma errônea, né, elogiá-la quando não deveria ter elogiado, você a repreendeu. E aquela repreensão foi mais útil para ela do que um elogio. Uma hora ela vai entender que você estava certo, que aquilo era útil, que aquilo era bom. Então, prefira repreender, prefira corrigir do que elogiar. Né? Então, cuidado. Versículo 24 diz assim: o que rouba. Esse aqui é bem interessante. Diz assim, versículo 24: o que rouba a seu próprio pai ou a sua mãe e diz: não é transgressão, ele é companheiro do homem destruidor. A pessoa vai e rouba do pai e da mãe dela. E a pessoa fala: ah, não é pecado que eu tô fazendo, porque eu vou herdar isso mesmo. Quando meu pai e minha mãe morrer, eu sou a herdeira. Tudo isso é meu, né? O que é do meu pai é meu. Então, eu tô pegando dele, não é pecado. Salomão tá dizendo, mas sim. Para Deus, não há diferença nenhuma entre você, que tá roubando do pai e da sua mãe, a herança que seria sua. Para Deus, não há diferença nenhuma de uma pessoa que está roubando, de um ladrão comum. Não há diferença para Deus. Porque você não está honrando o teu pai e tua mãe ao chegar lá e roubar dele. Não está honrando. Então, para Deus não há diferença. Não fica achando que não é pecado, porque já era herança, né? Não. Versículo 25 diz assim: o arrogante provoca discórdia, mas quem confia no Senhor terá sucesso, né? Então, aquele que é arrogante, realmente, né? Vai sempre provocar discórdia, quer sempre estar certo, né? Ai, tudo que ele faz está certo, só ele é o certo, só ele é o dono da razão. Ele vai provocar briga, vai provocar confusão. Fica longe dessas pessoas, né? Mas aquele que confia em Deus, esse sim vai ter sucesso. O que Salomão está querendo dizer aqui? Existem lutas que a gente vence perdendo. Foi o que eu falei ontem. Às vezes a gente acha que a última palavra vence quem dá a última palavra, né? Que eu quero falar por último. Se eu falei por último, eu ganhei. Eu quero falar por último, eu quero falar por último, né? A gente fica assim. E Salomão está dizendo aqui: o arrogante encontra briga. O arrogante, ele sempre quer dar a última palavra. O arrogante, ele sempre quer estar certo. Mas aquele que não precisa provar que está certo e que confia em Deus, vai ter sucesso. Você não precisa bater boca. Davi falava muito isso, né? A gente lembra nos Salmos. Você não precisa bater boca para provar que você está certo. Tem até um ditado que diz, né? Eu prefiro ter paz a ter razão. A pessoa sabe que ela está certa. Mas se ela começar a provar que ela está certa, ela vai brigar. Porque o outro não vai aceitar que ela está certa. E vai virar uma briga aquilo e ela não vai ter paz. Então ela prefere ter paz a ter razão. Então fica como se o outro estivesse certo. Mas Deus sabe que eu estou certa. Deus sabe que eu tinha razão. E Davi faz muito isso, né? A gente lembra. E esse Salomão está falando aqui. O importante é Deus saber que você está certo. Não fique batendo boca. Não fique brigando. Ah, eu tô certa. Ah, a razão é minha. Eu quero ser a última a falar. Não. Porque o arrogante sempre encontra briga. Então, não fique batendo boca com o arrogante, porque ele vai encontrar briga com você. Deixa o arrogante achar que ele tá certo. O importante é Deus saber que você tá certo, porque aí você teve sucesso. Isso é importante. Confie em Deus. Versículo 26 diz: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Às vezes a gente ouve, né, as pessoas falarem assim: segue seu coração, né? A gente vê muito isso aqui no mundo, né? As pessoas falam, você fala: o que eu devo fazer? Segue seu coração. Segue seu coração. A Bíblia diz que a gente não deve seguir nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz isso: não siga teu coração, porque ele é enganoso. Consulte a Deus. Espera o Espírito Santo falar com você. Mas não siga o teu coração, porque ele vai te enganar.
E ele está dizendo aqui, não siga o teu coração, porque ele é sem juízo. O que ele te aconselha não são conselhos de sabedoria, são conselhos sem juízo. Igual, por exemplo, a pessoa é casada, né? Esses dias eu vi um comercial no Facebook e estava escrito assim no comercial. Era o comercial de uma novela, não sei que novela é aquela, mas era um comercial de uma novela da Globo. Aí estava escrito assim, olha o que acontece quando você encontra sua alma gêmea. Tava assim. Aí, no comercial, tinha um casal dentro de um carro e um casal em outro carro. O carro parou um do lado do outro. A mulher que estava sentada aqui e o homem que estava sentado aqui ficaram se olhando e eles pararam se olhando assim, se desejando uns 10 minutos ali no trânsito. Então eu olhei aquilo e falei, gente, que absurdo, né? Aí eu fui ver os comentários ali daquela postagem. E, nossa, gente, tinha um comentário muito bom. Tinha uma mulher que ela falou assim pra mim, falou assim na postagem, né? Porque o povo tava tudo elogiando aquilo. O povo tava tudo falando assim, nossa, é verdade. Quando o coração chama, tem que ir. É verdade. Quando o coração fala, quando o coração bate, tem que se entregar. Ah, é verdade. Quando vem o amor, o coração manda, tem que largar tudo. E o povo começou a falar essas coisas. Aí teve uma mulher que escreveu assim: que coração o quê? Isso é uma falta de respeito. Eram dois casais ali. Isso é falta de respeito com seu companheiro. Você ali começa a paquerar outra pessoa. Ela ficou indignada e começou a escrever um monte de coisa assim. E, gente, ela tem razão, ela tá certa. E o povo veio embaixo da mensagem dela que ela estava certa. O povo começou a falar que ela era careta, que ela era chata, que ela não sei o quê, né? Que quando vem o coração que manda, o coração que fala, né? Gente, isso não é sabedoria. Não é sabedoria. Tantas pessoas terminam casamento por causa disso. Ai, meu coração mandou eu largar meu filho, meus filhos, meu marido e ir viver minha aventura. Aí a aventura não deu em nada, a aventura terminou, porque ele vai procurar outra aventura, porque esse tipo de gente vive sempre por aventuras, né? E terminou, acabou, e a pessoa se arrepende e não tem mais volta. Aí a pessoa se arrepende, ai meu Deus, eu perdi meu filho, perdi meu marido, perdeu tudo. E a pessoa se arrepende pelo resto da vida. Porque ela foi ouvir o coração dela. E o coração é sem juízo. Não ouça seu coração, porque seu coração é sem juízo. Tem gente que fala tanto, né? Eu vou seguir meu coração. Ai, meu coração tá mandando eu fazer tal coisa. Não. Seu coração é sem juízo. Cuidado. Mas o que anda pela sabedoria, esse sim será salvo. Se você quer realmente andar corretamente, ter uma vida boa, ter uma vida plena, encontrar a salvação não só na outra terra, no outro mundo que nós iremos, mas aqui nessa terra. Se você não quer ter arrependimentos, se você quer ter decisões corretas, ele está dizendo, ande pela sabedoria. Não é andar pelo coração, é andar pela sabedoria. A gente lembra, eu já falei sobre isso, né? Quando a gente renasce em Cristo, a gente recebe um espírito, né? O nosso espírito é ligado. E só que o nosso espírito renasceu, mas o nosso corpo não, nossa carne não. Então a gente tem um espírito renascido e uma carne que não renasceu. Uma carne que continua sendo desse mundo. E essa carne é mais velha do que esse espírito, né? Porque esse espírito nasceu agora. Enquanto a carne já tá ali no mundo há muito tempo, né? E o que acontece? A carne vai continuar falando. A carne vai continuar chamando. E assim vai ser até a nossa morte. Isso não vai mudar. Eu vou estar velhinha ali e minha carne vai estar falando. Porque não renasceu, ela nunca vai renascer. Ela vai morrer sem ter renascido. E é assim que funciona, é isso que Paulo diz, né? É assim que funciona.
Então eu tenho que ter muito cuidado, porque eu não tenho que ouvir essa carne. E esse coração tem a ver com essa carne, né? São os meus desejos, os meus sentimentos, né? Isso não quer dizer que eu não vá sentir. É isso que a Bíblia diz, né? Eu renasci em Cristo, renasci, mas esse corpo, essa carne aqui não renasceu. Ou seja, ela continua sentindo o que ela sentia antes. Então eu vou continuar sentindo algumas coisas, né? Às vezes você vê alguém bonito e tal, na hora vem, o coração até dispara, né? Não é pecado, é natural. Essa é a questão, é um sentimento, é natural. É assim como a ira, é assim como o ciúme, é assim como a raiva. É natural sentir isso, né? O problema de Caim não foi ele ter sentido inveja. O problema de Caim não foi ter sentido a ira. O problema de Caim foi não ter dominado aquele sentimento. O problema não é sentir. O problema é não dominar o que sentimos. Então, às vezes, realmente, o coração bate forte, né? Você olha aquele homão dando em cima de você, querendo ficar com você, você é casada, tem filho, né? Não. Sabedoria. Não vou fazer isso. Eu tenho um bom marido, um bom filho, eu amo meu casamento. Não. Isso não vai dar em nada, isso daí é por ilusão, né? E é sabedoria. Usar a sabedoria, né? E os desejos realmente vêm. E essa questão, a Bíblia diz que a gente tem que lutar contra eles, a gente tem que resistir, né? A entrada no reino de Deus é mediante luta, é mediante violência. Eu tenho que me violentar, né? Eu tenho que brigar comigo mesma, eu tenho que me estapear e falar, não vai, você não vai, é errado. E é assim que funciona. No versículo 27 diz, quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem, esse sim vai ser muito amaldiçoado. E é isso que a Bíblia vem dizendo, né? Salomão vem dizendo isso. Às vezes a pessoa é tão canguinha, mas tão canguinha, que a pessoa fala, não vou ajudar ninguém, porque eu vou guardar dinheiro, eu quero ficar rico. Se eu não ajudar ninguém, eu consigo juntar dinheiro. Salomão está dizendo, não vai render. Não vai render. Se você ajudar ao pobre, o pouco que você tem, Deus multiplica. Mas se você fingir que está ignorando um pobre, se você ignorar um pedido de socorro do pobre, assim vai acontecer com você. Né? A Bíblia diz isso, a gente viu. Se você ignora o pedido de socorro de alguém, Deus ignora o teu pedido de socorro. Então, toma cuidado, né? Às vezes a pessoa é tão assim, né? Que a pessoa fala, não, eu tô juntando dinheiro, não sei o quê. Não, cuidado. A Bíblia diz, né, que aquele que retém além do que poderia reter, Deus amaldiçoa. Deus não se agrada disso. Você não pode reter além do que você podia reter. Mas, ao mesmo tempo, Salomão diz, porém aquele que dá até do que ele tem, até do que era justo ele reter para ele, Deus multiplica. Deus dá mais. Amém. E é verdade, gente. Tem um grupo que eu participo que eu consigo dietas, né? Dietas por sonda mais barato nesse grupo. São várias mãezinhas e elas ficam vendendo e eu compro algumas coisas lá pra gente fazer a obra. Eu consigo muito mais barato. Igual eu tinha uma dieta lá que é R$170, 170 e pouco reais. Eu consegui R$25 cada lata. Tem uma mulher que, gente, ela já me deu 2 vezes 2 carros de doações. Ela me deu um monte de dieta. Ela me deu um monte de coisa. Já veio 2 vezes aqui pra minha casa. Ela deu. E ela foi. E lá nesse grupo, as pessoas vendem. As pessoas recebem de doação, recebem de graça e vendem. E essa mulher, ela já deu 2 vezes pra mim. E, gente, eu conversando com ela, e ela precisava muito de uma dieta específica. E eu já não tinha mais dinheiro para ajudar ela. Eu falei, olha, infelizmente esse mês eu já não tenho mais. Porque todo o dinheiro que eu arrecadei, eu já comprei as dietas que eu já tô entregando. Mas no próximo mês o dinheiro que eu conseguir juntar, né? Eu compro essas dietas para você, né? E, gente, ela depois me ligou toda alegre que ela ganhou. Ela não comprou, ela ganhou as dietas. Deus abençoa quem é bom.
Deus abençoa. Essa mulher me doou não sei quantas vezes aqui, muita coisa, vocês não têm ideia, gente, muita coisa, ela doou mesmo. Da minha parede ficar cheia de doação, assim, sabe? 2 vezes ela fez isso e não me cobrou nada. E tem gente que cobra tanta coisa e ela não me cobrou nada. E uma vez ela até falou pra mim, eu falei, ai, Deus te abençoe imensamente, obrigada por me doar, porque eu já tô feliz que eu vou ter muita gente pra ajudar. E ela falou, ai de mim, eu vender uma coisa que eu recebi em doação. Ela falou, não. Ela falou, não, né? Não é isso que eu creio, não. Ela falou, eu recebi de doação e eu vou dar de doação, porque Deus vai me dar de volta. E, gente, não é? Que incrível, né? Uau! E tem uma outra mulher em compensação que eu comprei um monte de dieta dela. Eu comprei R$ 1.050 de dieta dela, de uma vez. R$ 1.050. E ela tinha mais algumas dietas, pouquíssimas dietas. E ela não tinha para quem vender. E ela foi e falou pra mim, você não quer comprar mais essas dietas? Eu falei, eu não tenho, infelizmente eu não tenho mais. Esse é o último dinheiro que eu tenho desse mês pra ajudar as pessoas. E ela mora muito longe, gente. É lá pra Francisco Morato. É muito longe da minha casa, sério. Eu tenho que passar pela serra, não sei o que, é mó longe. Aí eu fui e falei pra ela, falei, eu não tenho, infelizmente eu não tenho. E ela querendo me jogar um monte de coisa. Aí ela falou, eu tenho aqui também equipo pra vender, eu tenho frasco, eu tenho... E querendo falar, eu faço um descontinho, não sei o quê. Não fazia desconto nenhum. E ela querendo enfiar um monte de coisa. Eu falei, eu não tenho. Se eu tivesse, eu comprava mais coisa, porque eu amo ajudar, mas eu não tenho. Eu já cheguei no limite desse mês, né? Eu tenho mais esses 1.050. E é pra comprar essas caixas, né? E, gente do céu, ela era bem ruim, sabe? Tanto que eu pedi para ela negociar esse valor, tentei negociar, né? Ela não abaixava o valor, sabe? Aí você vê como uma pessoa é dura. Aí quando eu cheguei lá, eu ainda falei, qual é a dieta do teu filho? Porque às vezes eu recebo doação e eu posso te doar. Eu queria ensinar ela de alguma forma, né? A ser mais. Ser melhor, a doar também, né? Então eu falei isso pra ela. Qual que é a dieta do teu filho? Às vezes eu consigo ajudar vocês de alguma forma. O que seu filho precisa? De fralda, o que ele precisa? Eu consigo às vezes te ajudar. E, gente, ela falou assim, é tal dieta. Eu falei, então, mas eu tenho essa... Ela tava tão preocupada em vender, tão preocupada, gente. E quando eu saí de lá, eu falei pro meu esposo, ainda falei assim, olha, tem pessoas que é difícil de você ajudar. Elas não querem ser ajudadas. São pessoas que estão bloqueadas, que vêm só dinheiro, sabe? E você não consegue ajudar. Igual teve uma outra também que eu comprei umas dietas dela. Eu cheguei lá na casa dela e ela super fria, sabe? Eu gosto de conhecer a criança. Toda criança que eu ajudo, que a gente ajuda, eu gosto de entrar na casa, conhecer, brincar, sabe? Eu gosto disso, né? Igual sábado agora eu vou encontrar com 5 crianças. E vão se reunir tudo na mesma casa. E eu vou lá ver elas. E eu gosto disso, de ter esse contato, né? E, gente, a mulher tão fria, tão fria. Aí não me deixou ver a criança, sabe? E é muito difícil. É muito difícil. E essas pessoas, você vê que elas são duras e elas não são ajudadas. Não são ajudadas. Mas também elas não ajudam. Parece que tudo é mais difícil para elas, sabe? Mas também elas não ajudam. Você vê que elas não ajudam. E você, quando você quer ajudar, elas são até ásperas. Porque eu ainda quis ajudar, ainda fiquei conversando ali, perguntando o que precisava. Ela é super grossa, assim, sabe? Meio áspera e tal. E que triste, né? E aqui Salomão ensina isso pra gente. Quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. Né? É doando que a gente recebe. Né? Mais lucra, mais recebe quem doa. Você recebe muito mais do que quem tá dando, né? Eu até falei esses dias isso pra moça, bastante gente ficava falando pra mim, que trabalho bonito esse que você faz. Nossa, e você olha que você ainda tem problema, tal, ainda não tem parte do pulmão, tem a doença degenerativa e tal, você ainda fica correndo para o hospital, pra lá e pra cá. E esse trabalho, nossa, que lindo, não sei o quê. Ela falou, nossa, e você ajuda tanta gente, nossa. E eu falei pra ela, assim, olha, é engraçado, né? Porque às vezes a pessoa fica pensando que eu tô doando, eu tô ajudando, né? E eu falei pra ela, mas não, a verdade é que quem tá recebendo sou eu. Gente, o quanto que eu tenho aprendido, o quanto que eu tenho crescido como pessoa, sabe? Conhecendo essas pessoas, vocês não têm ideia. Teve uma vez que eu fui na casa de uma senhora,
Eu segurei porque eu ia chorar na frente da filha dela quando eu olhei a senhora no estado que ela tava. E eu me segurei, eu falei, não posso chorar. A filha dela tá aqui se segurando para cuidar da mãe dela. Mas assim, você aprende muito, né? Então, realmente, não é dando que se recebe. Você recebe muito mais do que você dá, né? E é assim, é essa consciência que Salomão fica colocando na gente, né? Que a gente não tem que ser aquelas pessoas que são avarentas, que são canguinhas, né? Ai, não vou ajudar ninguém porque eu vou juntar dinheiro. Saiba que seu dinheiro não vai render, porque é dando que se recebe. Deus multiplica daquele que dá até o que era dele. Deus multiplica, Deus torna próspera essa pessoa, né? E glória a Deus, amém. Então, no versículo 28, para finalizar a aula de hoje, glória a Deus. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número de pessoas honestas aumenta, né? Então, aqui mais uma vez, quando os maus sobem ao poder, o povo tem medo. As pessoas têm medo daquela pessoa porque ela é má. Mas quando ele é derrubado, os honestos aumentam. Por quê? Porque houve o exemplo. Ser mal não compensa. Ele foi derrubado. Então vamos ser honestos. Então o número de honestos vai aumentando, porque ele foi castigado, né? Aquele mal caiu, né? Aquele mal não era bom. E ao experimentar o mal, a pessoa viu que o mal não é bom, então a pessoa vai virando honesta, né? E é assim, né? Existem muitas pessoas que elas mudam pela dor, né? Elas mudam ao experimentar, né? Quando experimenta aquilo, não gostou, então não quer mais, né? Ah, não vou fazer mais porque não foi bom. Eu passei por isso, não foi legal, né? Agora eu sei como é. E a pessoa muda. E aí Salomão tá falando aqui, né? Então a pessoa experimentou o mal e a pessoa muda, né? Não é todo mundo, mas uma parte muda. É isso que ele tá dizendo. O número de pessoas honestas aumenta. Não é todo mundo que vai mudar, mas algumas mudam. Né? E glória a Deus e amém por isso, né? Amém. Então, gente, a gente vai finalizar aqui agora a aula de hoje, amém, glória a Deus. E a gente vai continuar amanhã em Provérbios 29, tá bom? Amém. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, amém. E eu vou perguntar no Meet se